meu querido ouvinte. Está começando mais um Dealercast. Nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e também acesse nosso site, dealercast.com, para mais conteúdo. Meu nome é Kevin Juliano e o tema que eu trouxe hoje é autodisciplina. Bom, para começar, esse é um tema que para mim é bem importante. Já não é de hoje que eu venho pesquisando autodisciplina, como ser mais disciplinado, porque eu me sentia uma pessoa que não era tão disciplinada e achei que esse era um ponto que eu precisava melhorar. Então, ao longo de uns anos aí, eu venho fazendo pesquisas e testando algumas coisas para ver o que é eficaz para mim, e eu achei interessante compartilhar isso com você que está aí do lado. Então, o que é disciplina, e por que isso é tão importante? Para mim, disciplina é você aprender a controlar as suas emoções. Você vai ter outras interpretações, mas a minha interpretação é essa. Você precisa aprender a controlar as suas emoções, o seu emocional, tanto interno, para não sofrer com as pressões do ambiente externo. E que disciplina são formas de você seguir regras e uma metodologia para você atingir um objetivo. Ou seja, você aprender a dizer mais não para você mesmo, aprender a dizer mais não para as coisas, para as pessoas que te pedem algo, em troca de um objetivo no futuro. E já começando a dizer que o objetivo ele tem uma parte muito importante na disciplina e tanto na motivação. E qual que é a diferença então entre disciplina e motivação? Já vamos entrar nesse questionamento. A motivação normalmente ela vem acompanhada de um estado de espírito. Então eu acredito que você algum dia deve estar acordado com uma vontade louca de faxinar a casa, e aí você foi e limpou a sua casa, e depois você limpou o seu terreno, e aí você pegou aqueles documentos que estão lá há 10 anos dentro do seu guarda-roupa e tirou um por um e organizou tudo. Mas no dia seguinte você não teve o mesmo pique, você não teve a mesma energia para realizar isso. Isso é uma motivação. Então algumas pessoas têm motivação para fazer exercício físico, fazem, não fazem, mas de repente um dia vai lá e faz e se exercita, mas no outro dia não consegue manter essa consistência de energia para realizar aquela tarefa. E disciplina, como eu falei para vocês, ela é um oposto, Você, independente de você estar motivado ou não, você realizar aquilo porque aquilo é importante para você atingir um objetivo. Então, a importância da disciplina na nossa vida é simplesmente fazer com que nós sejamos mais constantes nas nossas ações. Por quê? Pequenas ações, em um tempo, geram grandes resultados, certo? Tem até um livro que fala que você precisa ter 10 mil horas em um determinado assunto para que você seja especialista, que meio que traz essa teoria que ainda tem uma discussão em relação a isso, Você precisa de 10 mil horas, mas não é o que a gente quer entrar agora, mas que para que essas 10 mil horas que ela ocorra, você precisa ter um comportamento que te ajude a todos os dias trabalhar em cima daquele objetivo. Então, essa que é a importância da disciplina, é te ajudar a atingir resultados planejados e esperados, Porque a partir do momento que você começa a realizar esses objetivos de forma consistente todos os dias, esses objetivos eles se tornam mais fáceis no longo prazo, eles conseguem se tornar objetivos... não são objetivos, desculpem. Essas ações se tornam mais fáceis, se tornam hábitos, em alguns casos podem vir a se tornar hábitos. Essa facilidade te ajuda a manter esse nível alto. Então, normalmente uma pessoa que começa a ler um pouquinho, aí começa a ter esse hábito de leitura e quando vê já leu 10, 12, 20, 25 livros no ano. Mas tudo que eu falei, eu imagino que a maioria das pessoas já sabe disso, ou pelo menos já tem um pouco da consciência do que eu estou falando. Então, por que é tão difícil para nós sermos disciplinados? Bom, aí a gente tem que trazer o maior vilão da disciplina. Precisa disciplinar o mocinho, o nosso maior vilão é a procrastinação. E o que seria uma procrastinação? Procrastinar é quando você deixa de fazer algo no tempo futuro, deixa de fazer algo que é importante, para que você tenha algum tipo de benefício com isso. Normalmente são prazeres. E como que isso ocorre?
né? Por que isso ocorre? É que biologicamente o nosso corpo, a nossa forma fisiológica, ela não é voltada para, por exemplo, ter um corpo malhado. A nossa biologia ela é feita para que nós podemos sobreviver. Então, em tese, aqui eu estou dizendo em tese, essa procrastinação ela é gerada principalmente porque normalmente nós não queremos nos arriscar, né? Então são dois fatores. O primeiro é a questão biológica, de que você quer se manter com um nível estável de gordura no corpo, você quer se manter com um nível de descanso no seu corpo, para que quando apareça algum tipo de situação perigosa você consiga se virar com isso. Isso é uma resposta biológica. E a segunda resposta, que é uma resposta um pouco mais psicológica, é que nós somos seres que buscamos prazer, não dor. Então, normalmente, as coisas que nós fazemos para atingir o nosso objetivo, ela demanda um certo trabalho, né? Ela demanda uma certa concentração para que aquele objetivo seja realizado. Porque a partir do momento que você começa a sentir dor, você começa a sentir o cansaço, a nossa concepção é de fuga. E quais são as nossas fugas? E aí vem os maus do século XXI. As nossas fugas normalmente são para coisas que não estão dentro do nosso planejamento, não são de importância, mas que naquele momento a gente começa a dar importância. Por exemplo, uma série, um filme, sair com os amigos, pré-prova, tudo isso são formas de você procrastinar, porque você está tentando evitar uma certa dor, que pode vir de você falhar na prova, pode vir de você sentir a dor física quando você está fazendo um exercício físico, entre outras dores, né, que vamos colocar aqui como dores, que pode ocorrer dentro desse processo. Por isso que a procrastinação ela é tão complicada, porque normalmente é um prazer pequeno, né, e esses prazeres pequenos, no longo prazo, fazem com que você não atinja o seu objetivo, porque você sempre pensa, não, vou fazer amanhã eu faço, deixa isso para amanhã. Outra coisa que também é muito importante da questão de nós não sermos tão autodisciplinados é uma barra de energia. Eu não lembro qual livro que eu li, mas tinha um livro que o título era bem interessante. Ele falava que os alunos de Harvard, pré-prova, não conseguiam nem pentear o cabelo e nem colocar os seus pares de meia de forma correta. Então eles sempre colocavam uma meia diferente da outra. Aí você me pergunta, mas tá, qual que é o motivo disso? Por que isso é tão importante para a questão da disciplina? É que isso mostra que nós, seres humanos, a gente tem como se fosse uma barra de energia no nosso corpo. Uma barra de motivação. E essa motivação, ela é muito maior quando a gente acorda. Em alguns dias, né? Então, em dias normais. Então, essa barra de energia, quando a gente acorda, a gente está no pico do nosso desempenho. E conforme o dia vai passando, conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai cansando, tanto físico quanto emocional, essa barra de energia, essa motivação, vai diminuindo. Outra coisa também que foi feito, outros experimentos que foram realizados em relação só à motivação, para que a gente entenda essa questão, é em relação a doces, né? Que pessoas, no começo do dia, têm maior probabilidade em conseguir negar doces e chocolates e esse tipo de comida, né? Quando estão em tipo de dieta, por causa dessa motivação, essa energia motivacional que é maior. E no fim do dia, por causa do cansaço físico e mental, essa decisão, né? A decisão começa a ser mais afetada pelo cansaço e você começa a cometer erros, né? E esses erros seriam, por exemplo, sair da sua dieta quando você está querendo emagrecer. Para vocês entenderem como isso é interessante, né? Então, como a motivação também, essa energia também está ligado à disciplina. Tá, e como é que eu consigo manter uma barra de energia maior? Como é que eu começo a ser mais autodisciplinado e tudo? Olha, nesses meus estudos em relação à disciplina, eu me deparei com vários métodos, né? Então, tem um método famoso, que é o Get This Done. Você tem a Tríade do Tempo, que também é um outro método bem famoso, é um livro bem legal de se ler. Até já recomendo para vocês que leiam tanto o Get This Done quanto a Tríade do Tempo, que são organizadores de tempo. Mas uma das coisas que eu comecei a notar nesses livros de autodisciplina, de você ser mais produtivo, é que todos eles trazem uma missão pessoal, né? Normalmente você precisa traçar uma missão pessoal. E o que seria dessa missão pessoal e por que ela é tão importante? Missão pessoal é como se fosse o seu objetivo, né? Algo que é genuíno, assim. É importante que você tenha uma missão pessoal, é claro, algo que você queira atingir, independente do que aconteça, mas para o nosso caso de autodisciplina, a gente vai dizer que é um objetivo. Então a disciplina ela começa a fazer mais sentido
quando você tem um objetivo para você cumprir. Então esse objetivo pode ser ali perder peso, pode ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que estuda mais determinado assunto, se tornar um especialista em uma determinada área. Todos esses são os objetivos. E esses objetivos, né, eles vai ter que ser realizado um planejamento para que você atinja o resultado que você quer. Mas você vai precisar ter um objetivo, uma missão pessoal, algo que seja importante, que você realize aquilo independente do que aconteça. Isso é primeira forma de você começar a criar autodisciplina. Depois desses processos, você começa a meio que propagar isso para o resto da sua vida. Mas é muito mais difícil você começar a ter autodisciplina, por exemplo, para limpar a sua casa todos os dias, ou para sair com o cachorro. Então é mais fácil que você tenha algo que seja uma missão pessoal, algo que para você seja tão importante a ponto de você conseguir passar por cima da sua motivação e do seu estado de espírito naquele momento. Então pense sempre no objetivo e por que você quer atingir aquele objetivo. O que aquilo vai te trazer, que isso vai te ajudar quando você estiver naquele dia que você precisa levantar, que você está cansado, sabe, aquelas horas a mais de estudo e tudo mais. Bom, além de você ter uma missão pessoal, né, de você ter um objetivo, outra técnica que ajuda a você ser mais disciplinado é a regra dos 3 segundos. Ou o método Getstone, ele traz meio que uma variação da regra dos 3 segundos. E eu vou explicar para vocês o que é. Normalmente, a gente tem um certo bloqueio para realizar alguns tipos de ações. Quando você começa, você entra num estado de espírito onde você já realiza aquela ação. Quando você está vindo de ônibus para casa, você está cansado, e você pensa que você tem que chegar em casa e estudar, é muito mais fácil que você estude se você chegar em casa e já abrir o seu caderno, já abrir a sua apostila e estudar. Ou se você chegar em casa e já colocar o seu calçado de corrida, por exemplo, e já correr. A partir do momento que você senta no sofá e que você começa a ter distrações, fica muito mais difícil de você realizar essa tarefa, certo? Então essa é a regra dos 3 segundos. É mais ou menos assim, o David Allen ele diz assim, se levar menos de 2 minutos, faça. E a regra dos 3 segundos é mais ou menos como complementa isso e diz assim, se você sente dificuldade em fazer alguma coisa, conte 1, 2, 3 e faça. Mas o importante é fazer. Mas o importante é que dentro do seu planejamento você faça coisas que te ajudem a você ser uma pessoa que executa mais, que você tenha uma lista de ações. E passando já para o nosso próximo tópico, né, que seria criar uma lista de produtividade ou uma lista de prioridades, você que escolhe. O que é essa lista de prioridade? Normalmente, quando você vai começar nessa questão de ter autodisciplina, você vai barrar ali com gestão de tempo. E a gestão de tempo vai dizer, na maioria dos casos, que você precisa ter um certo planejamento do seu dia, planejamento do seu mês, planejamento do seu ano, blá, 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 blá. E o erro que as pessoas cometem, que eu também já cometi muitas vezes, é de usar isso como uma lista de a fazer. Então você coloca tudo que você tem que fazer no dia, você coloca 31 tópicos que você tem que fazer no dia, porque na sua cabeça, utópica, você acredita que aquele dia nada de errado vai acontecer. Só vai acontecer tudo que vai dar certo. Então você vai conseguir sim acordar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite, e nesse período trabalhar 18 horas e ainda conseguir cuidar da casa, levar filho e todas as outras coisas que a gente precisa fazer. Só que no mundo real, isso não acontece. Todos os dias a gente sofre sempre com emergências e coisas que talvez não estavam no nosso planejamento. E que a gente precisa nos reprogramar, né? Mas isso não diz que você não tem que se planejar. Porque a partir do momento que você se planeja, você começa a diminuir o tempo de resposta. Então você vai simplesmente fazer o que está no planejamento. Em nenhum momento estou dizendo para vocês eliminar o planejamento. O planejamento é importante, tá? E essa lista de prioridade ou de produtividade é onde você vai colocar o que é prioridade, o que é importante que seja realizado naquele dia. Vamos lá, mais exemplo de novo. Para você é importante perder peso. Para você é importante atingir ali os seus 5 quilos daqui para o fim do ano. Então a sua prioridade é fazer exercício, nem que seja 15 minutos por dia. Só que você tem que ser flexível com isso. De nada adianta, na verdade, você imaginar que você vai conseguir fazer 5, 6, 7 horas numa academia se você não consegue nem começar a fazer 5 minutos, né? Para que você suba uma escada, você primeiro precisa passar o primeiro degrau. Então, isso que é uma lista de prioridade, que é uma lista de produtividade. É você simplesmente colocar o que é mais importante para você fazer naquele dia, sendo isso 3, uma coisa importante, 2